Existe um tipo de história que não aparece de forma direta, ela não é totalmente escondida, mas também não é explicada claramente. Ela existe em um espaço intermediário entre o que pode ser dito e o que precisa ser interpretado. E é exatamente nesse espaço que começa a história de Diana Pasulka, uma pesquisadora que não veio do mundo da conspiração nem da ficção científica, mas da religião. Alguém que passou anos estudando como os seres humanos lidam com o desconhecido, como constroem crenças, como interpretam experiências que não conseguem explicar. Mas em algum momento o foco dela mudou, ou talvez tenha se expandido. Porque, ao invés de estudar apenas textos antigos e tradições espirituais, ela começou a investigar algo muito mais atual. Pessoas altamente qualificadas, cientistas, engenheiros, indivíduos ligados a projetos avançados, alguns com acesso a informações que não circulam publicamente. E o mais estranho, muitos deles relatavam experiências que não se encaixam no modelo tradicional de realidade. Encontros, objetos, eventos que pareciam ir além do que a ciência atual consegue explicar completamente. Mas diferente do que se poderia imaginar, essas pessoas não tratavam isso como fantasia. Elas tratavam como algo real. Foi nesse contexto que Diana Pasulka entrou em contato com duas figuras centrais nessa história: Tyler e Gary Nolan. Tyler não é um nome real, é um pseudônimo, e isso por si só já chama atenção. Segundo o que é apresentado, ele seria alguém com credenciais extremamente altas, ligado a projetos avançados, com acesso a ambientes e informações que poucos conseguem alcançar. Mas o que realmente diferencia Tyler não é apenas o nível de acesso. É o tipo de atividade em que ele está envolvido. Ele faz parte de algo que não tem nome oficial, não tem estrutura visível e não aparece em nenhum documento público. Um grupo informal discreto composto por pessoas altamente especializadas. Um grupo que alguns descrevem de forma curiosa, como um tipo de clube da luta, mas não no sentido literal. Não existem reuniões abertas, não existem regras escritas, não existe um centro de comando. O que existe é participação, acesso a locais específicos, a informações sensíveis e a algo ainda mais incomum. Objetos, fragmentos materiais, partes de algo que não deveria estar disponível para estudo público. E é nesse ponto que Gary Nolan entra na história. Um cientista respeitado, com conhecimento técnico suficiente para analisar materiais incomuns e fazer perguntas que poucos saberiam formular. Ele representa o lado científico, o olhar analítico, a tentativa de entender aquilo que não se encaixa. E quando essas duas figuras se conectam, o resultado é algo difícil de classificar. Não é apenas ciência, não é apenas crença. É uma zona onde os dois começam a se misturar. E Diana Pasulka não entra nisso como alguém que acredita cegamente. Ela entra como observadora. Alguém que documenta, que questiona, que tenta manter distância. Mas existe um problema. Quanto mais próxima ela chega, mais difícil fica manter essa distância. Porque em determinado momento ela deixa de apenas ouvir histórias e começa a vivenciar partes delas. Ela passa a acompanhar, a observar de perto, a estar presente em situações que não deveriam ser acessíveis. E isso muda tudo, porque uma coisa é estudar relatos, outra completamente diferente é estar ao lado de pessoas que dizem lidar diretamente com aquilo que a maioria considera impossível. E é exatamente aí que a história realmente começa. No próximo capítulo, essa investigação sai do campo teórico e entra em um ambiente real. Um lugar remoto, isolado, onde o silêncio e o que está enterrado sob a superfície começam a levantar perguntas que não podem ser ignoradas. Existe um momento em que a teoria deixa de ser suficiente e a única forma de continuar é indo até o local.
não para ouvir, mas para ver. Foi exatamente isso que aconteceu com Diana Pasulka. Depois de meses de conversas, relatos fragmentados e acesso limitado a informações, surge um convite. Não um convite comum, nem algo que pudesse ser explicado em detalhes. Apenas uma oportunidade. Ir até um lugar específico acompanhada por Tyler. Um local remoto, fora de qualquer rota comum, distante de cidades, distante de qualquer estrutura visível. Um lugar que não aparece em mapas de forma relevante e que não teria motivo algum para chamar atenção. Mas era exatamente ali, segundo Tyler, que algo importante estava. A viagem não era simples. Envolvia deslocamento longo, logística planejada e um nível de discrição que deixava claro que aquilo não era turismo nem pesquisa acadêmica convencional. Era outra coisa. Durante o trajeto, as conversas eram limitadas. Não por falta de assunto, mas por escolha. Tyler não explicava tudo, ele mostrava apenas o necessário no momento certo. E isso criava um tipo específico de tensão. A sensação de que havia mais informação disponível, mas que ela não seria entregue de forma direta. Quando finalmente chegam ao local, a primeira impressão não corresponde à expectativa. Não há estruturas, não há tecnologia visível, não há nada que indique algo fora do comum. Apenas um ambiente seco, isolado, silencioso. Mas é exatamente esse contraste que chama a atenção. Porque, segundo Tyler, o que importa não está visível. Está no chão, enterrado, espalhado, quase como fragmentos esquecidos. E é nesse ponto que tudo muda. Porque o que parecia apenas uma expedição curiosa começa a assumir outro significado. Tyler começa a agir de forma diferente. Mais focado, mais atento, como alguém que sabe exatamente o que está procurando. Ele não procura de forma aleatória. Ele caminha, observa e em determinados pontos simplesmente para. Como se reconhecesse algo invisível para os outros. E então começa a busca, não com equipamentos sofisticados, não com máquinas, mas com as próprias mãos, escavando, removendo camadas de terra com precisão. E depois de algum tempo algo aparece. Pequeno, discreto, quase insignificante à primeira vista. Um fragmento, nada que um observador comum identificaria como especial. Mas a reação de Tyler deixa claro. Aquilo importa muito. Ele trata o objeto com cuidado extremo, como se já soubesse o que estava segurando. E é nesse momento que Diana percebe algo essencial. Isso não era uma descoberta, era recuperação. Tyler não estava procurando no sentido tradicional. Ele já sabia que algo estaria ali. A questão era apenas encontrar. E isso muda completamente a natureza da experiência. Porque implica que esses locais não são aleatórios. Eles são conhecidos, catalogados de alguma forma, mesmo que informalmente. E mais importante, acesso a eles é limitado, extremamente limitado. Ao longo do tempo, naquele lugar, outros fragmentos são encontrados. Alguns metálicos, outros com características incomuns. Nada grande, nada espetacular visualmente, mas todos tratados com o mesmo nível de importância. E então surge a próxima etapa, análise, porque encontrar é apenas o começo. Entender o que foi encontrado é o verdadeiro objetivo. E é aqui que a presença de Gary Nolan começa a fazer sentido. Porque enquanto Tyler acessa e localiza, Gary Nolan analisa, interpreta, questiona e tenta traduzir aquilo para um modelo compreensível. Mas existe um problema. Nem tudo se encaixa. Alguns desses materiais apresentam características que desafiam explicações simples. Composição incomum, estruturas que não correspondem ao que seria esperado. E isso levanta uma possibilidade silenciosa.
E se esses objetos não forem apenas raros, mas realmente fora do padrão conhecido? Se você chegou até aqui, já percebeu que esse tipo de conteúdo não é raso. Ele exige tempo, pesquisa, conexões que nem sempre são óbvias. E é exatamente por isso que a sua inscrição faz diferença. Quanto mais pessoas se inscrevem no canal, mais o conteúdo cresce e mais tempo eu consigo dedicar para aprofundar cada tema. Mais pesquisa, mais detalhes, melhor edição e vídeos cada vez mais completos. Se você quer que esse tipo de conteúdo continue evoluindo, se tornando mais profundo e mais bem produzido, então se inscreve agora, porque no final, você não está só assistindo, você está ajudando a construir algo maior. No final daquele dia, uma coisa fica clara para Dayana Pasulka. Isso não é sobre acreditar ou não. É sobre observar algo que existe independentemente da interpretação. E isso é apenas o começo. Porque no próximo capítulo, a análise desses fragmentos começa a revelar algo ainda mais desconfortável. Algo que não diz respeito apenas ao que esses materiais são, mas de onde eles podem ter vindo. Existe um momento em que a descoberta deixa de ser física e passa a ser interpretativa. Porque encontrar um objeto é apenas o primeiro passo, o verdadeiro desafio é entender o que ele significa. Depois da coleta dos fragmentos, o próximo destino não é outro local remoto, mas sim um ambiente completamente diferente. Laboratório. É aqui que Gary Nolan entra de forma mais direta. Enquanto Tyler opera no campo acessando locais e recuperando materiais, Gary Nolan trabalha onde tudo precisa fazer sentido. Ou pelo menos tentar fazer. Os fragmentos não são tratados como curiosidades, eles são analisados com o mesmo rigor aplicado a qualquer material científico. Microscopia, análise de composição, estrutura interna, padrões que possam indicar origem ou processo de fabricação. E é nesse ponto que as coisas começam a ficar estranhas, porque alguns desses materiais não se comportam como esperado. Não é algo dramático à primeira vista, mas são pequenos desvios. Composições incomuns, ligas metálicas, que não seguem padrões industriais conhecidos, estruturas que parecem organizadas de forma não convencional. Nada que permita uma conclusão imediata, mas o suficiente para gerar dúvida. E na ciência, dúvida é o início de algo maior. O problema é que esses resultados não levam a respostas claras. Eles levam a mais perguntas. Porque mesmo quando um material pode ser identificado em termos de elementos, a forma como esses elementos estão organizados nem sempre faz sentido dentro do que seria esperado. É como encontrar algo familiar, mas montado de uma forma que não deveria funcionar daquela maneira. E isso cria uma tensão silenciosa, porque existem apenas algumas possibilidades. Ou ainda não entendemos completamente o processo que gerou esses materiais, ou eles foram produzidos de uma forma que não está disponível publicamente. Ou a origem deles não é convencional. Nenhuma dessas opções é confortável, e nenhuma delas pode ser afirmada com certeza. Durante esse processo, Dayana Pasulka observa algo que não aparece nos resultados técnicos. A postura. Gary Nolan não trata aquilo como uma descoberta comum, mas também não faz afirmações exageradas. Ele mantém uma posição específica, rigor absoluto sem conclusões precipitadas, mas ao mesmo tempo sem descartar o que está diante dele. E isso é importante, porque mostra que o fenômeno não está sendo ignorado nem aceito sem questionamento. Está sendo analisado, dentro dos limites do que pode ser comprovado. Mas existe um limite, e esse limite aparece quando a análise técnica não consegue fechar o ciclo.
quando os dados não levam a uma explicação completa. É nesse ponto que a ciência tradicional encontra uma barreira. E é exatamente aí que o ambiente ao redor dessas pesquisas começa a ganhar relevância. Porque os materiais são apenas uma parte da história. A outra parte envolve as pessoas que têm acesso a eles. E a forma como essas pessoas se conectam. Porque ao longo dessas análises fica claro que Gary Nolan não está trabalhando isoladamente. Existe uma rede, outros especialistas, outros laboratórios, outros pontos de contato. Nada formal, nada público, mas presente. E isso se conecta diretamente com a ideia apresentada por Tyler, o chamado Clube da Luta. Um grupo sem estrutura oficial, mas com acesso a informações e materiais que não circulam fora desse círculo. E quanto mais Diana observa, mais essa ideia deixa de parecer metáfora e começa a parecer descrição. Porque não se trata apenas de pessoas interessadas no mesmo assunto. Trata-se de pessoas que compartilham acesso a locais, a objetos e a experiências que não são comuns. E isso muda o nível da conversa, porque deixa de ser uma investigação individual e passa a ser parte de algo maior. Algo organizado de forma não convencional, mas ainda assim funcional. No final desse processo, uma coisa se torna clara. Os fragmentos são reais, a análise é real e as perguntas também são reais. Mas as respostas ainda não estão completas. E talvez esse seja o ponto mais importante. Porque no próximo capítulo a história começa a revelar que esses materiais não são o único foco. Existe outro elemento envolvido. Algo que não pode ser colocado em um microscópio, mas que aparece repetidamente nas experiências dessas pessoas. E que pode ser ainda mais difícil de explicar. Existe um limite claro para o que pode ser analisado em laboratório, mas nem tudo que faz parte dessa história pode ser colocado sob um microscópio. Porque além dos materiais, existe outro elemento que aparece de forma consistente. A experiência, não como opinião, não como interpretação simbólica, mas como algo vivido. Ao longo das conversas com Tyler e também com outras pessoas dentro desse mesmo círculo Diana, Pasulka começa a perceber um padrão. Relatos que se repetem mesmo entre indivíduos que não têm contato direto entre si. Descrições semelhantes, sensações parecidas, eventos que seguem uma estrutura quase reconhecível. E isso levanta uma questão imediata. Como pessoas altamente técnicas, acostumadas com método e evidência, descrevem experiências que não se encaixam em nenhum modelo convencional. O mais curioso é que esses relatos não são tratados como algo separado da realidade. Eles são integrados, como se fizessem parte do mesmo sistema que inclui ciência, tecnologia e análise de materiais. Para Tyler, isso não é contraditório, é complementar. Ele não separa completamente o físico do não físico, ele trata ambos como partes de um mesmo fenômeno. E é exatamente isso que começa a desconstruir a forma tradicional de olhar para o tema. Porque se os objetos são reais e os dados são reais, o que fazer com as experiências? Ignorar não parece suficiente, aceitar sem questionar também não. E é nesse ponto que a perspectiva de Diana Pasulka se torna essencial. Ela vem de um campo que já lida com esse tipo de fenômeno há muito tempo. A religião. Textos antigos, relatos de visões, encontros com entidades, experiências que transformam completamente a percepção de quem as vive. E quanto mais ela escuta esses relatos modernos, mais ela percebe algo desconfortável. A estrutura é familiar, não no conteúdo, mas na forma. Pessoas descrevendo encontros, recebendo informações, passando por experiências que mudam completamente sua visão de realidade. A diferença é o contexto.
Antes, essas experiências eram interpretadas como espirituais. Hoje estão sendo associadas a algo diferente. Algo que envolve tecnologia e inteligência não humana ou uma combinação dos dois. E isso cria uma sobreposição estranha, como se estivéssemos usando uma nova linguagem para descrever um fenômeno antigo. Ou talvez o contrário, como se algo sempre presente estivesse sendo reinterpretado com base no conhecimento atual. Dentro desse grupo, essas experiências não são tratadas como exceção. Elas fazem parte do processo. Alguns consideram essas vivências como forma de acesso, outros como consequência da exposição aos fenômenos. Mas quase todos concordam em um ponto: elas não podem ser ignoradas. E isso muda completamente o escopo da investigação, porque deixa de ser apenas sobre objetos desconhecidos e passa a ser sobre interação. Interação entre humanos e algo que ainda não conseguimos definir completamente. E essa interação não acontece apenas em ambientes controlados. Ela acontece de forma imprevisível, em momentos inesperados fora de qualquer protocolo científico tradicional. Isso torna tudo ainda mais difícil de documentar e ainda mais difícil de explicar. Mas também torna impossível ignorar. No final, Dhyana Pasulka percebe que está lidando com algo que não pertence a uma única área de conhecimento. Não é apenas ciência, não é apenas espiritualidade. É algo que atravessa ambas. E talvez por isso seja tão difícil de compreender. Porque exige uma mudança de perspectiva. E nem todos estão dispostos a fazer isso. No próximo capítulo, a história volta para o campo, mas dessa vez com um entendimento diferente. Porque agora não se trata apenas de encontrar fragmentos, mas de entender por que esses locais parecem estar conectados a algo maior, algo que pode não ser totalmente físico, mas que deixa marcas reais no mundo. Existe um detalhe nesses locais que só começa a fazer sentido depois da primeira experiência. Eles não são apenas pontos geográficos, eles parecem funcionar como pontos de conexão. Depois do primeiro contato com o campo Dhyana, Pasulka retorna com Tyler para outras áreas semelhantes. Locais diferentes, regiões afastadas, ambientes que à primeira vista não têm nada em comum. Mas quanto mais ela observa, mais um padrão começa a surgir. Isolamento, acesso difícil e uma sensação constante de que há algo além do que pode ser visto. Tyler não escolhe esses lugares aleatoriamente. Ele se move com propósito, como alguém que segue um mapa que não está no papel. E isso fica evidente na forma como ele se comporta. Ele não procura como alguém que está explorando, ele age como alguém que já sabe. Onde parar, onde observar, onde escavar. E novamente os fragmentos aparecem. Pequenos, dispersos, mas presentes. E mais uma vez surge a mesma pergunta: como esses objetos foram parar ali? Mas agora essa não é a única questão. Porque depois das experiências descritas anteriormente, existe outra possibilidade sendo considerada. E se esses locais não forem apenas pontos de queda, mas pontos de interação? Porque alguns desses lugares apresentam algo além dos fragmentos. Relatos não apenas de Tyler, mas de outras pessoas que já estiveram nesses ambientes. Sensações incomuns, alterações na percepção, momentos em que o ambiente parece diferente mesmo sem mudanças visíveis. Nada que possa ser medido facilmente, mas consistente o suficiente para não ser ignorado. Dhyana começa a perceber que esses locais funcionam quase como zonas específicas. Ambientes onde algo acontece ou já aconteceu de forma repetida. E isso muda completamente a lógica, porque se não são eventos isolados, então existe um padrão. E se existe padrão, existe estrutura, mesmo que essa estrutura não seja visível.
Durante uma dessas incursões, um detalhe chama ainda mais atenção. Tyler interrompe a busca em determinado momento. Não porque encontrou algo, mas porque percebeu algo. Ele não explica completamente, mas deixa claro que aquele ponto não é apenas relevante fisicamente. Existe algo mais ali. E essa reação não vem de superstição nem de medo. Vem de reconhecimento, como se ele já tivesse experimentado aquilo antes. E isso reforça a ideia de que esse processo não é novo. Ele já esteve nesses lugares ou em lugares semelhantes múltiplas vezes. Isso levanta outra possibilidade. E se esses pontos forem conhecidos por mais pessoas? Não publicamente, não oficialmente, mas dentro daquele grupo restrito. O chamado Clube da Luta. Um sistema informal, sem estrutura aparente, mas com acesso a informações que não circulam fora dele. E isso explica por que esses locais continuam fora do radar. Eles não são anunciados, não são estudados abertamente e não fazem parte de nenhum programa público conhecido. Mas ainda assim são visitados, explorados e monitorados. E isso cria uma camada adicional de complexidade. Porque não estamos falando apenas de fenômenos desconhecidos. Estamos falando de acesso controlado a esses fenômenos. E controle implica organização, mesmo que invisível. No final dessas incursões, Diana Pasulka começa a entender algo fundamental. Esses fragmentos são apenas sinais, e os locais onde eles aparecem são parte de algo maior. Algo que ainda não está totalmente claro, mas que definitivamente não é aleatório. No próximo capítulo, a história se aprofunda ainda mais, porque começa a surgir uma pergunta que muda tudo. E se esses materiais não forem apenas restos, mas parte de um sistema ativo que ainda está em funcionamento de alguma forma? Existe um ponto em que a pergunta deixa de ser onde esses objetos vieram e passa a ser o que eles fazem. Porque até agora a investigação gira em torno de origem, localização, composição. Mas quanto mais os fragmentos são analisados e quanto mais os relatos se acumulam, mais uma nova possibilidade começa a surgir. E se esses materiais não forem apenas restos? E se eles fizerem parte de algo ativo? Não ativo no sentido tradicional, como uma máquina funcionando visivelmente, mas ativo em um nível diferente, mais sutil, mais difícil de detectar. Durante as análises conduzidas por Gary Nolan, alguns detalhes continuam chamando atenção. Não apenas a composição, mas o comportamento. Certos fragmentos apresentam propriedades incomuns, não necessariamente impossíveis, mas fora do padrão esperado para materiais comuns. Reações específicas, estrutura interna diferenciada e uma organização que não parece acidental. Isso levanta uma hipótese silenciosa. E se esses objetos foram projetados com uma função, mesmo que essa função não seja compreendida ainda? Ao mesmo tempo, os relatos associados a esses materiais começam a ganhar outro significado. Pessoas que tiveram contato direto ou que estiveram nos locais onde eles são encontrados descrevem experiências que não são apenas psicológicas. Alterações de percepção, sensação de presença, mudanças na forma como o ambiente é percebido. Nada que possa ser medido facilmente, mas consistente o suficiente para não ser descartado. E isso cria uma conexão direta entre o objeto e a experiência, como se uma coisa estivesse ligada à outra. Como se esses materiais não fossem apenas físicos, mas também capazes de influenciar de alguma forma o observador. Tyler parece tratar isso como algo já esperado. Ele não demonstra surpresa, ele age como alguém que já entende que esses efeitos fazem parte do processo. E isso fica evidente em como ele conduz as incursões. Ele não apenas busca os fragmentos, ele observa o ambiente, o comportamento, as reações.
como se estivesse monitorando algo além do visível. Dhyana Pasulka começa a perceber que está diante de algo que não se encaixa em uma única categoria. Não é apenas objeto, não é apenas fenômeno, não é apenas experiência. É uma combinação. E talvez seja exatamente por isso que é tão difícil de definir. Porque exige múltiplas formas de análise ao mesmo tempo. Ciência para entender o material, psicologia para observar os efeitos e até elementos da religião para interpretar a experiência. Essa sobreposição não é confortável. Ela quebra fronteiras tradicionais, mas também abre uma possibilidade de que estamos lidando com algo que não pertence a um único campo de conhecimento. E isso leva a uma pergunta inevitável. Se esses materiais têm função, qual seria essa função? Comunicação, monitoramento, interação. Nenhuma dessas opções pode ser confirmada, mas todas começam a fazer sentido dentro do padrão observado. E isso muda completamente o nível da investigação, porque deixa de ser sobre algo que aconteceu no passado e passa a ser sobre algo que pode estar acontecendo agora, de forma contínua, discreta e fora da percepção da maioria. No próximo capítulo, a história começa a revelar que essas experiências não são isoladas. Existem outras pessoas, outros grupos e outros relatos que seguem o mesmo padrão. E quando esses relatos começam a se conectar, o que parecia fragmentado começa a formar um sistema muito maior. Existe um momento em que histórias isoladas deixam de parecer coincidência e começam a formar um padrão. Até aqui, Dhyana Pasulka acompanha Tyler, observa Gary Nolan e presencia eventos que já são difíceis de explicar por si só. Mas algo começa a mudar. Outras pessoas começam a aparecer. Não publicamente, não de forma aberta, mas dentro daquele mesmo círculo. Indivíduos com perfis muito semelhantes, altamente qualificados, ligados à tecnologia, ciência, defesa, engenharia avançada. E o mais importante, com relatos semelhantes, não idênticos, mas próximos o suficiente para não serem ignorados. Experiências em locais remotos, contato com materiais incomuns, sensações que vão além do físico e uma percepção clara de que estão lidando com algo estruturado. Isso reforça a ideia de que o que Dhyana está presenciando não é um caso isolado. É parte de algo maior. E é aqui que o chamado clube da luta ganha outra dimensão. Porque deixa de parecer apenas um grupo pequeno e passa a se revelar como uma rede. Uma rede sem nome oficial, sem sede, sem registro, mas com um elemento central: acesso a locais específicos, a informações restritas e a experiências que não são compartilhadas fora desse ambiente. E talvez o ponto mais interessante: essa rede não parece ser organizada de forma tradicional. Não há hierarquia visível, não há um líder claro. Mas ainda assim funciona. As pessoas certas encontram as pessoas certas no momento certo, com o nível certo de informação. Como se houvesse um mecanismo invisível conectando tudo. E isso levanta uma questão importante. Quem mantém isso funcionando? Porque redes assim não se sustentam apenas por acaso. Elas exigem algum tipo de estrutura mesmo que não seja formal. Alguns indícios sugerem que essa conexão acontece através de projetos e interesses comuns e até eventos específicos onde essas pessoas acabam se encontrando. Nada explícito, mas suficiente para manter o fluxo. E esse fluxo não envolve apenas informação. Envolve também validação, porque dentro desse grupo os relatos não são descartados imediatamente. Eles são ouvidos, comparados e, em alguns casos, confirmados por experiências semelhantes. Isso cria um ambiente onde o fenômeno pode ser discutido sem o risco imediato de rejeição. E isso é raro.
especialmente quando estamos falando de pessoas que operam em áreas altamente técnicas. Ao mesmo tempo, essa validação interna não significa aceitação total. Existe questionamento, existe análise, existe cuidado. Mas existe também abertura. E essa combinação é o que permite que a investigação continue. Dayana Paçulka começa a perceber que está diante de algo que vai além de um simples estudo. Ela está observando o surgimento de um novo tipo de narrativa. Uma narrativa que mistura ciência, experiência e algo que ainda não tem nome. E essa narrativa não está sendo construída em universidades ou instituições públicas. Ela está sendo formada em paralelo por um grupo restrito com acesso diferenciado. E isso muda tudo, porque significa que o entendimento desse fenômeno pode não vir de onde normalmente esperaríamos, mas sim desse tipo de rede, discreta, fragmentada, mas conectada. No final, uma coisa fica clara. O Clube da Luta não é um mito nem uma metáfora exagerada. É uma forma de descrever algo que realmente existe, mesmo que não possamos ver completamente. No próximo capítulo, a história começa a tocar em um ponto ainda mais sensível. Porque se essa rede existe e se esses materiais e experiências são reais, então surge uma pergunta inevitável. Quem mais sabe disso? E por que isso não é discutido abertamente? Existe um momento em que a busca por evidência externa muda de direção e passa a focar em algo interno. Não como substituição, mas como extensão. Porque dentro desse grupo existe a ideia de que nem toda informação vem de fora. Parte dela pode ser acessada diretamente. Tyler chama isso de downloads. Não no sentido tecnológico tradicional, mas como uma forma de receber informação estruturada de maneira não convencional. E o mais importante, isso não acontece de forma aleatória. Existe um protocolo, um processo específico repetido, refinado ao longo do tempo. E é exatamente esse processo que Dayana Paçulka começa a observar. O primeiro passo não envolve tecnologia avançada nem equipamentos complexos. Envolve isolamento, ambiente controlado, sem estímulos externos, sem distrações. Um espaço onde a mente pode operar sem interferência. Pode ser um local remoto ou simplesmente um ambiente preparado para esse tipo de prática. O objetivo é o mesmo: é reduzir ruído. Porque, segundo Tyler, o problema não é a ausência de informação, é o excesso de interferência. Pensamentos aleatórios, estímulos constantes, distrações do ambiente. Tudo isso impede acesso a níveis mais profundos de percepção. O segundo passo envolve estado mental. Não é exatamente meditação no sentido tradicional, mas tem elementos em comum. Respiração controlada, ritmo desacelerado, foco direcionado. A ideia é atingir um ponto específico, nem totalmente alerta, nem completamente relaxado. Um estado intermediário, onde a mente não está reagindo ao ambiente, mas também não está desligada. Esse estado é descrito como essencial, porque é nele que os downloads acontecem, mas ainda não é suficiente. Existe um terceiro elemento: intenção. Tyler não entra nesse processo de forma passiva. Ele direciona, faz perguntas específicas, define o que quer acessar, estabelece um tipo de comunicação. E isso é importante, porque sugere que o processo não é aleatório. Ele é interativo, como se houvesse uma resposta a um estímulo interno. E então chega o momento mais difícil de descrever: o recebimento. Segundo os relatos, a informação não chega como pensamento comum. Ela aparece de forma estruturada, completa, às vezes instantânea, como se já estivesse pronta. Não é construída passo a passo, ela simplesmente surge. Pode ser uma ideia, um conceito técnico, uma solução para um problema específico.
e muitas vezes com um nível de complexidade que não corresponderia ao estado mental normal da pessoa naquele momento. Diana observa que Tyler trata isso com naturalidade, não como algo místico, mas como um processo, algo que pode ser repetido, treinado, aprimorado. Mas existe uma regra implícita. Nem toda informação recebida é automaticamente válida. E é aqui que entra a parte mais crítica do protocolo: verificação. Tudo o que é obtido precisa ser testado, comparado com dados reais, aplicado na prática, analisado com rigor. Caso contrário, o processo perde valor. Isso mantém o equilíbrio entre experiência e análise. Sem isso tudo, poderia ser reduzido à interpretação subjetiva. Mas com validação, o processo ganha outra dimensão. Se torna funcional. E é exatamente isso que diferencia esse grupo. Eles não apenas relatam experiências. Eles tentam utilizar o que recebem, aplicar, testar, ver se funciona no mundo real. E isso cria uma ponte entre o que parece abstrato e o que pode ser concreto. No final desse processo, Diana Pasulka percebe algo essencial. Esse protocolo não é improvisado. Ele foi desenvolvido ao longo do tempo, refinado, ajustado. E mais importante, ele é compartilhado dentro daquele círculo restrito como parte do que mantém o grupo funcionando. No próximo capítulo, esse processo se aprofunda ainda mais, porque não se trata apenas de receber informação, mas de entender de onde ela vem e porque parece responder de forma tão precisa a quem sabe como acessar. Existe um ponto em que o protocolo deixa de ser apenas um método e começa a parecer uma interface. Não uma interface física, mas uma forma de interação. Porque depois de repetir o processo diversas vezes, Tyler não descreve os downloads como eventos isolados. Ele descreve como um sistema, algo que responde, que se ajusta e que parece reconhecer quem está acessando. Isso muda completamente a interpretação, porque deixa de ser apenas acesso à informação e passa a sugerir comunicação. Não necessariamente com uma entidade definida, mas com uma fonte, uma origem que não se manifesta de forma direta, mas que entrega respostas, e essas respostas seguem um padrão. Elas não são aleatórias, não são vagas, elas são específicas, funcionais e muitas vezes aplicáveis. Esse é o ponto que mais chama a atenção de Diana Pasulka. A utilidade, porque dentro desse grupo, o valor não está apenas na experiência, mas no resultado. Se a informação recebida pode ser usada, se resolve problemas, se contribui para avanços técnicos, então ela é considerada relevante. E isso reforça a ideia de que o protocolo não é apenas contemplativo, ele é operacional. Tyler ajusta o processo com base nos resultados. Se algo funciona, ele repete, afina, aprofunda. Se não funciona, ele descarta. Esse ciclo cria um sistema de aprendizado. Mas existe um detalhe ainda mais incomum. Com o tempo, o tipo de informação recebida começa a mudar. No início, são respostas mais simples, conceitos, ideias gerais. Depois, se tornam mais complexas, mais específicas, como se o próprio sistema estivesse se adaptando ao nível de quem acessa. E isso levanta uma questão inevitável. E se não for apenas acesso passivo? E se houver algum tipo de reciprocidade? Como se o processo exigisse ajuste dos dois lados. Isso explicaria porque nem todos conseguem reproduzir os mesmos resultados. Porque não se trata apenas de seguir etapas, mas de atingir um tipo específico de sintonia. E essa sintonia não é fácil de definir.
Ela envolve estado mental, intenção, consistência e talvez algo que ainda não tem nome. Outro ponto importante é que Tyler não trata essa fonte como algo totalmente compreendido. Ele não afirma saber exatamente o que está do outro lado, mas ele reconhece padrões, consistência nas respostas, coerência interna e, principalmente, eficácia prática. Isso é o suficiente para continuar, mas não o suficiente para concluir. E talvez seja exatamente esse equilíbrio que mantém o processo ativo. Curiosidade sem certeza absoluta, confiança sem cegueira. Enquanto isso, Gary Nolan permanece em uma posição diferente. Ele observa os resultados, analisa o que pode ser testado e mantém o foco no que pode ser validado. Isso cria uma dinâmica interessante. De um lado, exploração, do outro, verificação, e entre os dois, um fluxo constante de informação. Diana Pasulka percebe que está diante de algo que não se encaixa em modelos tradicionais de pesquisa. Não há metodologia formal reconhecida, mas existe método. Não há publicação acadêmica direta, mas existe troca de conhecimento. E isso tudo acontece dentro daquele mesmo ambiente. Discreto, limitado, mas ativo. No final, uma coisa começa a ficar clara. Esse protocolo não é apenas uma ferramenta. Ele é parte central do que mantém esse grupo conectado. Porque mais do que compartilhar objetos ou locais, eles compartilham acesso a algo que não está disponível publicamente. E talvez esse seja o ponto mais sensível de todos. Porque se esse processo for real, mesmo que parcialmente, então o impacto dele vai muito além desse grupo. No próximo capítulo, a história chega ao seu ponto mais direto. Porque a pergunta final deixa de ser como o protocolo funciona e passa a ser por que ele existe. E quem mais pode estar utilizando algo semelhante, mesmo sem perceber. Existe uma última camada nessa história e ela não está no objeto, não está no local e nem no protocolo em si. Ela está na intenção por trás de tudo isso. Porque depois de acompanhar Tyler, observar Gary Nolan e vivenciar de perto esse processo, Diana Pasulka chega a um ponto inevitável. A pergunta não é mais se funciona, é porque funciona. E para quê? O protocolo não surge do nada, ele foi desenvolvido, testado, refinado ao longo do tempo. Isso implica continuidade. Implica que não começou agora e provavelmente não termina aqui. E isso levanta uma possibilidade silenciosa. E se esse tipo de acesso sempre existiu, mas foi interpretado de formas diferentes ao longo da história? Experiências religiosas, intuições consideradas geniais saltos de conhecimento que pareciam surgir do nada. E se parte disso tiver a mesma origem, mas com linguagens diferentes. Hoje se fala em downloads, em informação estruturada em interface. Antes se falava em revelação, inspiração, visão. A estrutura muda, mas o fenômeno pode ser o mesmo. E isso conecta tudo de forma desconfortável. Ciência, religião, tecnologia, experiência. Tudo começa a apontar para um mesmo ponto. A ideia de que a informação pode não estar limitada ao cérebro humano e que em determinadas condições ela pode ser acessada. Mas isso abre uma outra questão ainda mais direta. Quem controla esse acesso? Porque até agora o que vemos é um grupo pequeno com conhecimento específico operando de forma discreta. Mas não existe garantia de que eles são os únicos. E talvez nem sejam os primeiros. Isso muda completamente o cenário. Porque se esse tipo de protocolo pode ser desenvolvido, refinado e compartilhado, então ele pode existir em outros lugares.
Outros grupos, outros contextos, talvez, até dentro de estruturas que nunca associaríamos a isso. E isso leva a uma conclusão inevitável. O que está sendo observado aqui pode ser apenas uma parte, uma versão moderna de algo muito maior. Algo que atravessa diferentes áreas, diferentes épocas e diferentes formas de interpretação. No final, Dhyana Pasulka não apresenta uma resposta definitiva. Ela não fecha a questão, não oferece uma conclusão confortável. Mas ela deixa algo muito claro. Existe um sistema. Ele pode não ser totalmente visível, pode não ser completamente compreendido. Mas ele está sendo acessado, estudado e utilizado. E talvez o ponto mais importante. Apenas por alguns. Mas por quanto tempo? Porque se existe um padrão na história humana, é que conhecimento restrito eventualmente se expande. Às vezes de forma controlada, às vezes não. E quando isso acontece, o impacto nunca é pequeno. A pergunta final, então, não é apenas sobre o que esse grupo está fazendo, mas sobre o que acontece quando esse tipo de acesso deixa de ser limitado e começa a se espalhar. Porque se isso já começou mesmo que de forma discreta, então talvez os próximos sinais não venham de lugares isolados, mas de algo muito mais próximo, muito mais comum e muito mais difícil de ignorar. E quando isso acontecer, talvez já não seja mais possível separar quem está acessando de quem está sendo influenciado.